Boa noite a todos. Hoje a gente vai estar apresentando a nossa TDE aí de automação. A gente vai estar falando aí dos sistemas integrados de produção, né? O grupo é eu, Marcos Fernando, e o Noé Antônio de Ávila. Eu vou estar falando aí as três primeiras partes aí dos sistemas integrados, o CAD, o SIM e o FMS. Vou explicar aí cada um deles para vocês. A integração dos sistemas de produção, ela exerce uma relação direta com a estratégia competitiva, né? Então, interferindo diretamente no desenvolvimento industrial. Então, esse fato foi muito importante, já que o sistema integrado de produção abre as portas, né, com maior eficiência e menores custos, né, que é muito importante aí hoje dentro das empresas. Então, a estratégia competitiva é essencial nos dias de hoje, né? Há certo tempo, foi notado que os sistemas de produção, quando integrados, impactavam diretamente na produção. Isso fez com que a possibilidade da qualidade, né, e a redução dos custos fosse bem menores. Então foi lá na década de 50 onde que nasceram os primeiros sistemas com aplicação computacionais para contribuir com o trabalho dos engenheiros. Vou estar explicando aí o CAD. O CAD em português significa Projeto Assistido por Computador. Ele levou a integração da equipe de projetos com o chão de fábrica. Nessa mesma época foram desenvolvidos softwares e MRPs, com o objetivo de integrar o planejamento, o uso de insumos e a administração dos processos produtivos. Os MRPs evoluíram para MRPs 2, agregando o controle de mão de obra e maquinários, as funções que já existiam. Os computadores evoluíram e a popularização aconteceu e os custos tornaram-se menores, sendo então acessível a integração de desktops em redes corporativas. Com tal facilidade, as indústrias passaram a se interessar e desenvolver um único sistema que comportasse todas as informações do negócio, que iam desde a venda, né, até o planejamento, estoque, recursos humanos e todos aqueles projetos empresariais. Foi onde que surgiram aí os RPs. Atualmente, mais conhecidos aí, temos o SAP, Microsiga, o TOTS, a Sena, entre outros. O processo de informatização e automatização de uma empresa, ele é muito demorado, já que trabalhar com sistemas integrados de produção demanda desenvolvimento e infraestrutura de recursos humanos. Foram precisos anos e anos para que os protocolos de comunicação pudessem se aprimorar. Mas hoje podemos afirmar que os sistemas integrados de produção é o principal fator de sucesso da cultura no Brasil e do êxito do país. Com um dos maiores players nesse mercado e por conta desse tipo de sistema que nós e os empresários brasileiros podem acompanhar o aumento da demanda de maior produção, atendendo os padrões de qualidade desejados pelo mercado a preços competitivos. Então aí a gente tem a globalização, concorrência acirrada, desejo dos clientes, produtos personalizados, entre outros. Manufatura integrada por computador, que é resumidamente a integração de diversas atividades da empresa relacionadas com a produção através da utilização de tecnologia de informação, como seja de base de dados de sistemas de comunicação. Deste modo, vários departamentos associados às atividades
pode se comunicar entre si, da partilha ou troca de informação. O SIM pode ocorrer em vários níveis, conforme eu vou estar explicando aí. A integração apenas das atividades de engenharia e de produção, integração de todas as atividades relacionadas com a fabricação, integração do sistema de informação da empresa com o dos clientes e fornecedores. Quais são as vantagens que isso traz para a empresa? Produtividade, eliminação de redundância de informação, conduz um melhor controle de gestão de recursos, podendo ter aí melhorias de 40% a 70%, flexibilidade, o que traz aí maior rapidez de respostas aos eventos externos, variações do mercado, e aos eventos internos também, avarias, defeitos de qualidade, entre outros. Qualidade, o sistema automatizado permite diminuir o número de erros devido à garantia da não duplicação da informação, o aumento da qualidade de 2 a 5 vezes mais. Os tempos de concepção, a partilha de informação entre os vários departamentos de projeto permite uma redução do tempo de concepção de um produto entre 15% a 30%. E quais são as desvantagens aí do SIM? O SIM é mais uma questão estratégica do que tecnológica. Não existe uma especificação genérica do SIM, nem um sistema normalizado que se possa comprar. Portanto, é sempre personalizado. Então, você compra ele e vai personalizando aí de acordo com a demanda da empresa. A desvantagem é que ele tem um alto custo do sistema. Os fatores sociológicos, tais como necessidade de treinamento, adaptação do pessoal, os impactos sobre os costumes da empresa, o que hoje a gente enxerga muito isso aí, como um gargalo, Agora eu vou estar explicando aí um pouco sobre o FMS, Sistema Flexível de Manufatura. O FMS é acrônimo de Flexibilidade Manufacturing System, que em português significa Sistema Flexível de Manufatura. Essa definição aí do sistema de produção é altamente automatizado e capacitado a produzir uma grande variedade de diferentes peças e produtos, usando o mesmo equipamento. É o mesmo sistema de controle. Um sistema de fabricação flexível consiste num conjunto de estações de trabalho, normalmente máquinas de controles numéricos, interligado por um sistema de transporte e manuseio de materiais que é controlado por um sistema computadorizado, integrado de manufatura. As principais características aí desse sistema é a capacidade de processar uma variedade de diferentes tipos de peças simultaneamente nas várias estações de trabalho. Então aí ele produz bastante peças diferentes nas várias estações de trabalho. Então ele consegue produzir várias peças aí ao mesmo tempo. O objetivo é preencher o vazio entre a produção e em massa, que é caracterizada pelas linhas de produção, e as pequenas produções realizadas em máquinas CNC isoladas, componentes de um FMS. As estações de trabalho, células de manufatura, com máquinas, ferramentas de controles numéricos, robôs e etc. A manipulação e armazenamento de materiais entre as diversas estações de trabalho. Exemplo, temos aí os armazéns automatizados, os sistemas automáticos de esteiras, AGV, entre outros. Sistemas de controle por computador, sistemas de controle, sistema de informação e sistema de comunicação. O layout do FMS é estabelecido pelos sistemas de manuseio de material,
5 tipos básicos de layouts. A gente tem aí o layout em linha, o layout em ciclo, que é chamado de loop, em escala, que é o ladder, campo aberto, o open field e o robô centralizado. Os fatores que influenciam o planejamento e concepção de um sistema FMS é o volume de trabalho a ser produzido pelo sistema, variação nos encaminhamentos de processo, características físicas da peça, entre outros. Boa noite a todos. Também estarei aqui essa noite apresentando um trabalho de automação sobre sistemas de integração. Estarei falando um pouquinho sobre o CAM, que é o CAM, o CNC, o DFM e o DFA. Estarei complementando um pouquinho de conteúdo no que o Marcos já falou. O CAM é a manufatura auxiliada por computador, que é o CAM, né? E geralmente ele se refere ao uso de aplicativos de software de computador, programas, né? Com controle numérico, que eles colocam a nomenclatura NC, de criação de instruções detalhadas com código G, que orientam ferramentas de máquinas de controle numérico do computador. Também usa a nomenclatura CNC. Na manufatura de peças, né? Os fabricantes de diversas indústrias dependem dos recursos do CAM para produzir peças de alta qualidade. Uma definição mais ampla, né, para o CAM, pode incluir o uso de aplicativos de computador que definem um plano de manufatura para projetos de ferramental, para preparação de modelos de projetos auxiliado por computador, que daí já usa o CAD também, né? Que o Marcos comentou agora mesmo. E programação de expensão de máquina de medição coordenada pelo CMM. E também simulação da ferramenta de máquina ou pós-processamento. Então aqui vamos ver que nós utilizamos vários recursos, né, das ferramentas de integração, na automatização e na gestão, né, de qualidade. Qual que são os benefícios, né, do CAM? Tem diversos benefícios, né? Um deles é o sistema CAM pode maximizar a utilização de uma ampla gama de equipamentos de produção, que inclui máquinas rotativas de multifunções ao mesmo tempo, né, de 5 eixos de alta velocidade, usinagem de descarga elétrica. Então, isso aqui nós estamos falando de uma empresa de manufatura muito automatizada, né? Outros benefícios também é que o sistema CAM avançado com integração de gerenciamento de ciclos de vida do produto, que é o PLM, né? Podem oferecer planejamento de manufatura e pessoal de produção com gerenciamento de dados e processos que garante o uso dos recursos padrão e de dados corretos, né? Você ter assertividade dos dados. Também outros benefícios, o sistema CAM pode auxiliar na criação e verificação e otimização de programas em prol da produtividade ideal e da usinagem, bem como automatização, né, na criação da documentação da fábrica. O sistema CAM e PLM pode ser integrado ao sistema DNC para entrega e gerenciamento de arquivos para máquinas CNC no chão de fábrica. Eu falei um pouquinho do CAM. O CNC é a transmissão de dados para o sistema de controle, né? Todo sistema tem que ser controlado. Tudo há um código, né? Linhas, né? Que são escritas para o controle daquele sistema. Antigamente era usado fitas magnéticas, disquete no passado, mas hoje, com o avanço da tecnologia, temos novos meios para transmissão de dados. Atualmente, né? Nas empresas são utilizados memórias, né, sólidas, são SSD, disco rígido, pendrive, microdiscos, né. Também temos transmissão via sinal Bluetooth, conexão via internet ou a rede local também, a intranet. E a escolha mais adequada do tipo de transmissão depende da empresa, né. Deve fazer um estudo
mas tem que ver as características da própria máquina, da quantidade de máquinas existentes e da distância entre o computador e as máquinas que produzem, né? As últimas décadas, né, trouxeram vários, né, novos desafios para as empresas de manufatura. Tecnologia e melhoria no transporte de mercadorias permitiram que as empresas adquirissem peças globalmente usadas. Isso também resultou em mais fabricantes tendo entrado no mercado mundial. A competição hoje no mercado, né, o negócio de venda de produtos e serviços é feroz, né? Cada dia a concorrência é maior. As empresas de manufatura no mercado mundial em desenvolvimento são capazes de oferecer produtos a preço muito baixo, né? Hoje o objetivo de qualquer empresa é diminuir o custo e aumentar o lucro. Mas hoje os custos estão muito baixos dentro das empresas. E é por isso que hoje exige o design de fabricação, que agora eu vou falar sobre DFM e DFA. Em um esforço para manter os negócios e alcançar sempre o crescimento, né, da empresa, muitos fabricantes estão continuamente desenvolvendo novos produtos para ampliar sua base de clientes. Eles devem ser rápidos para comercializar um produto de alta qualidade ou vão ficar para trás, né? Hoje, infelizmente, né, por causa da concorrência, ou felizmente, cada dia a tecnologia está evoluindo e as empresas têm que se adaptar a esse novo mercado. Planejamento de implementos adequadamente tem que ter um design antes para a manufatura e para a montagem, né, para a fabricação, onde é usado DFM e DFA. E essas ferramentas estão permitindo que as empresas desenvolvam produtos de alta qualidade em menos tempo e com menores custos de produção. O DFMA é a combinação das duas tecnologias que eu falei antes, que é o DFM e o DFA. É o Design for Manufacturing e o Design for Assembly. Essa combinação das duas permite que um projeto de produto seja eficiente e fabricado e fácil de forma fácil montado, né, com custo mínimo de mão de obra, por meio do uso dessas ferramentas. As empresas podem prevenir e detectar antes da produção e eliminar os erros com essas ferramentas. Então são ferramentas muito importantes, o design gráfico antes da produção. E eu falo que hoje é essencial para qualquer empresa de manufatura. Bem, agradecer a todos da turma por ter escutado nós aqui um pouquinho nesse trabalho que nós fizemos sobre automação, sobre os sistemas integrados de produção, né? A integração de sistemas. Venho agradecer ao professor Marco Moreira, agradecer também meu companheiro aí de grupo Marcos e a todos os colegas de sala. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa noite.